Tá. Então, quando a gente fala do especialista de hardware, volto a dizer, ele é específico ah, para dispositivo móvel, mas por conta desse cliente, com mais de 6.000 pontos, mais de 6.000 filiais no Brasil todo, olha só o tamanho do projeto que a gente pegou. E, enfim, a gente está desenvolvendo e já está foi um projeto muito bem sucedido porque ele lançou o desafio, nós não tínhamos esse produto e eu preciso abrir um parênteses aqui novamente, se você me permitir. Eu quero ressaltar a competência dos nossos profissionais, são engenheiros assim de primeiríssima qualidade, que desenvolvem projetos que vocês não têm noção. E eu não sou bobo nem nada, né? Estou fazendo igual o pessoal da Microsoft, né? O Excel. Não sei se você sabe, mas cada um tem uma parte da fórmula inteira do Excel, né? Então, tem uma parte de essa demanda que veio, como outras vêm dos clientes, a gente, em algum momento, a gente entende que alguns casos são patenteáveis e outros não. Então, por medidas de segurança, cada um tem uma parte do projeto, sabe? Então, não tem, hoje eu não corro perigo de alguém, porque existe espionagem industrial, eu estou dando minha cara para bater aqui agora, eu estou me expondo, então eu já estou preparado para qualquer tipo de espionagem industrial. Cada lugar do Brasil tem uma parte dos projetos que a gente desenvolve que vem a partir das demandas dos nossos clientes. Então, esse equipamento para desktop veio dessa empresa, uma necessidade deles, desenvolvemos, está lá bonitinho, a gente vai atender. Assim como esse que veio dessa demanda, nós temos pelo menos mais 5, 6 que são patenteáveis. Alguns estão em andamento, no desenvolvimento, um já vai ser registrado, e mais uns que nem no computador tá aqui, ó. Eu nem coloco no computador, não coloco. Se eu tiver uma amnésia, pelo menos umas 3 patentes aí vai se perder. Mas, enfim, são produtos patenteáveis e demandas de cliente. É assim que as oportunidades surgem, estando no mercado. Volto a dizer, uma vez que você iniciar esse projeto na tua empresa, seja como consultor, como CLT, você vai identificar várias oportunidades e, obviamente, que se você me permitir, eu quero te conhecer, quero, sabe, conversar, porque advogados falam sobre direito, arquitetos têm, sabe, fala sobre lá decoração. Cada segmento de profissão tem um evento, sabe? Tem o fórum da medicina. Por que não nós nos reunirmos para falar sobre boas práticas? E dessas boas práticas saem os insights e tudo mais, tudo bem? Então, era isso que eu queria falar inicialmente sobre oportunidade. Só que, assim, quando a gente fala de oportunidade de trabalho, de negócio, é importante a gente salientar aqui que o desemprego está aumentando e vou te falar, imagina, 10 milhões, quase 10 milhões de brasileiros, é um Uruguai. Imagina, a gente tem um país de desempregados, é uma Argentina. Olha só para você ver o tanto de gente desempregada. Guarda esse número, tá? Guarda esse número. 10 milhões de desempregados. A gente tem um país dentro do Brasil de desempregados, tá bom? Quando a gente vai para esse mercado de trabalho, de profissão, só em tecnologia, veja bem, importante isso aqui. 10 empregos do futuro que ainda não tem profissionais preparados. Existe a profissão, mas não tem profissional, tá bom? Isso aqui é só de tecnologia. Quando a gente fala de projeção de mercado, eu não coloquei aqui no slide, mas tem um artigo que eu li que diz o seguinte: até 2030 vai surgir novas profissões que elas não existem hoje. Em 2023, não existe. Obviamente que que o especialista em segurança física está no meio termo, né? Ela existe, mas está em desenvolvimento. Enfim, é algo que, se você perguntar hoje, de verdade, existe isso? Procura se informar se existe isso no mercado. Não vai ter. E nós estamos falando de um nicho que é usuários de computador. Aí eu vou lembrar aquela pergunta que eu te fiz, quando você olha a projeção de uso de computadores. Eu li, converso com empresas, com profissionais, né, que fabrica computadores, eu não vejo nada que vai substituir o notebook, no mínimo, nos próximos 30 anos. Não vejo.
Eu uso, e aí, assim, né, eu sou meio suspeito para falar, mas, assim, nos próximos 50 anos, ainda vai ter a pessoa que vai ter precisar do notebook. Por quê? Porque tem internet, a gente vai para casa, vai para um cowork, vai viajar. O mobile, ele é, assim, ele é indispensável para um profissional hoje, indispensável, tá bom? Então, assim, ele daqui 30 anos, ele pode mudar algumas coisas, como já tem, né, aquele que vira um tablet, ele pode mudar algumas coisas, mas em essência, o notebook que abrir com tecladinho, não vai deixar de existir. Então, nós temos uma profissão que ela está prevista para se perpetuar e durar e evoluir pelo menos nas próximas 3 décadas. É só essa oportunidade que a gente tem, tá bom? É só esse tipo de profissional que eu quero fazer com que você enxergue essa oportunidade, porque vai deixar. E outra coisa, né? Vai deixar de existir várias profissões. Do mesmo jeito que surgiram novas, um monte de profissão vai deixar de existir. Despachante, caixa de supermercado. E aí eu quero só fazer uma outra observação que é importante, né? Aqui em São Paulo já tem supermercado que não tem mais a pessoa, o caixa registrador, a pessoa que fica passando, bipando os seus produtos lá. Não tem. Tem uns totens que primeiro você cadastra lá, dá suas informações para o supermercado, você passa por ele. Lá dentro do supermercado, você pode colocar as coisas dentro da mochila. Quando você passa por esse totem na portaria, já gera tudo que você pegou e te manda uma fatura no teu desconto do teu cartão de crédito. Vamos fazer uma reflexão. Tem um estudo que fala que para cada emprego direto, tem 9 indiretos. Vamos fazer uma conta? Quando a gente fala só desse cenário de varejo do mercado, imagina que a pessoa que bipa lá os produtos no mercado não existe mais. Quais seriam os empregos indiretos? Me ajuda aí, se você quiser deixar no comentário, eu te agradeço. Mas vamos fazer uma reflexão rápida aqui, foi o que me ocorreu agora. Tem o uniforme da pessoa que trabalha no caixa, né? E a empresa que faz o uniforme? Para quem que ela vai fazer o uniforme se não tem mais a pessoa? A pessoa que vende o sapato, a bota, alguma coisa. A pessoa que vende a cadeira para o caixa sentar. O móvel também, já não foi. A empresa que faz o exame médico admissional, a pessoa de RH que contrata. Olha só, é 9. Posso falar? Passa de 9. A empresa de RH, o exame médico admissional, isso aí você vai colocando, mas vamos colocar aqui segundo os estudos, né? 9. 9. A gente está falando de uma profissão. Isso é importante, principalmente se você tem filho. Se você tem filho, se você está com essa ilusão, meu filho vai seguir a mesma carreira que eu, no sentido de sentar numa cadeira, passar 4 anos fazendo faculdade, para depois fazer estágio, para depois. Desculpa, mas eu preciso até ter jeito para falar para você não ficar ofendido comigo. Mas se você está com essa ilusão, querendo que teu filho sente numa cadeira de faculdade, passar 4 anos para ficar aprendendo teoria, hoje o mercado, se você não tem noção de como está veloz esse mercado. 4 anos, depois estágio, não vai funcionar. Então você precisa estar atenado. Ó, profissionais que não estão preparados para 10 profissões. Quando a gente pega esse mercado de profissional direto que vai deixar de existir e vai deixar de existir mais 9, supermercado é 1. Tem caixa em loja de roupa, em shopping? Olha só. Olha só. Loja de roupa, loja de tênis, tudo varejo. Imagina o varejo. Só com esse exemplo que eu dei do caixa registrador. Aí você pode pegar o carro autônomo. Faz um estudo de carro autônomo. O carro autônomo, ele diminui em 100 mil vezes, tipo assim, 100 mil não, eu acho que é isso, 100 mil para 1. A cada 100 mil, acho que é isso mesmo, a cada 100 mil acidentes de pessoa dirigindo, o carro autônomo vai ser 1 para 100 mil. Vai precisar de tirar a carta, aí você que é despachante, né? Talvez não tenha aqui, mas você que tem parente despachante. É questão de tempo para deixar. Ele quer, eu vou colocar meu filho para estudar, né? Fazer para assumir os negócios da família. De despachante? Esquece, amigão, esquece. Não vai precisar de carta, você não vai precisar dirigir. Aí o que acarreta, né? Despachante,
a autoescola, olha quanto vai perder esse mercado de profissionais. Você pode fazer um estudo de... Coloca assim, ó, tem o Google Acadêmico. Eu não recomendo você ler notícia de Google. Tem uma ferramenta do Google que é muito legal, que lá tem trabalhos, né, de mestrado, de doutorado, curso de conclusão de faculdade, enfim, eu recomendo, e se debruça para você ver, se você está preocupado, obviamente, com a sua profissão e com a profissão do teu filho, que daqui a pouco, de repente, vai procurar emprego ou já está procurando. E você vai ver que esse mercado é preocupante, é muito preocupante. Vai aumentar cada vez mais o número de pessoas desempregadas. Nós teremos um número, eu não vou me arriscar a falar aqui, mas vai ter muita gente desempregada, tá bom? Profissão do futuro, aqui já está falando de mais, ó, mais 49, aqui essa aqui, eu achei que não tinha colocado, está aqui, ó. Carreiras para 2030. Eu achei que eu não tinha colocado esse slide, está aqui, ó. Profissões do futuro, veja 49 carreiras para 2030. 2030. Enfim, eu quero que você faça essa análise também. Do mesmo jeito que você vai analisar o mercado de segurança física para computadores, e eu já te dei uma prévia aqui, que o notebook vai ser usado pelo menos nos próximos 30 anos, 2030 está aqui, ó. O que são 7 anos? Isso aqui, ó. Vai deixar de existir um monte de profissão e vai surgir mais um monte de outras profissões. Você que está me vendo agora, está preparado para essa transição de carreira? Ou se mandarem você embora agora, daqui 1 ano, 2, 3, você está preparado para isso? Você tem um plano B? Você comece a estudar. Sério, ó, gostei e tal, mas não, começa, estuda. Estuda. Principalmente se você gosta de fazer coisas diferentes, estuda. Especialista em segurança física para hardware, o que é que ele vai aprender? Eu até brinco, né? Eu brinco que esse profissional, o especialista, ele vai ser uma mistura de Roberto Cabrini com Sherlock Holmes, porque ele vai ter que ser incisivo. Veja bem, imagina ser num departamento, pega o marketing, por exemplo, né? Você tem que perguntar se teve roubo, por quê, o que aconteceu, o que vocês fizeram. Então, ele tem que ser incisivo nas perguntas, porque em algum momento ele vai ter que entrevistar as pessoas das empresas. Ele precisa, de alguma forma, levantar o histórico de tudo que aconteceu anteriormente com relação à perda, furto e roubo que fez, o que tem, o que deixou de fazer, onde acertou, onde errou. Ele vai ter que investigar. Por isso que eu coloquei ali, ó, vai ter que examinar, investigar, identificar, classificar, implementar, controlar, treinar. No livro eu falo, mais do que você ter uma ferramenta boa nas mãos, você precisa primeiro saber usá-la, que são os KPIs que está ali, ó, controlar. Controlar é monitorar e gerar relatório, e mais do que gerar, saber ler o relatório, né? Tem que saber ler. Mas ali, ó, treinar é que entra aquela questão da mudança do mindset, né? É uma outra oportunidade. O cara pode trabalhar só com treinamento. Se eu me propusesse hoje a dar só palestra e treinamento, eu não dava conta, eu ia ficar 20 anos dando treinamento e palestra, eu não ia atender todas as empresas. Por quê? Porque eu preciso pelo menos voltar mais uma vez nessa empresa, uma vez a cada semestre, ou seja, 2 vezes no ano. Pelo menos, é o mínimo. Aí vai ter empresa que vai ter que voltar 4 vezes. Isso, obviamente, se a empresa julgar necessário. Mas, voltando, né? Hoje eu não quero fazer mais nada na minha vida que não seja dar palestra e treinamento. Eu vou passar os próximos 20 anos, eu vou estar velhinho, gagá, e eu não vou ter voltado na primeira empresa. Veja só a gama de oportunidade que tem esse mercado. Então, quando eu falo em treinar, tem uma pessoa que ela pode se especializar só em treinamento. Até você que é CLT, você pode se especializar em qualquer uma dessas oportunidades que eu comentei. Enfim, pode chamar outro colega, está disponível a aula aqui, o livro, o curso, enfim. Chama um colega e cada um se especializa numa área que, de repente, tiver mais afinidade. Aqui, então, né, dando sequência aqui, ó, eu falo, né, que vai ter que criar esse histórico, já falei, falo e repito aqui, ó, é importantíssimo. Se eu não tenho uma história
fica muito mais difícil, sabe? Por que que o carro é o que é hoje? Porque eles sabem que se colocar daquele jeito ali vai dar problema. Eles sabem que em 1930 a Volvo, né, viu lá que tinha um problema e estava dando problema de acidente, de morte. Poxa, o que que a gente pode fazer? Esse cinto, que é o cinto antigamente de segurança do carro, ele pegava só a cintura, né? Poxa, mas quando a pessoa bate o carro, o cinto só na cintura não é o suficiente, porque ela vai com o rosto no volante, dá fratura no crânio. Poxa, o que que a gente pode fazer para que ela não vá para frente? Tem histórico de pessoas que inclusive faleceram. Pô, se a gente colocar um cinto de 3 pontas, né? A Volvo lançou isso aí. Eu falei em 1930, mas acho que é 1950. Enfim, independentemente da data, é a Volvo que lançou, que criou o cinto de 3 pontas. Por que que eles chegaram nisso? Porque tinha um histórico de incidentes. Agora imagina, a empresa está cheia de incidentes de computador e ninguém sabe, ninguém tem um histórico disso. Como é que vai melhorar? Não vai melhorar nunca. Não melhora nunca. Então é preponderante ter um histórico. Para ter esse histórico, vai ter que conversar com todo mundo, que pode acontecer. Você fala para o cara da TI, já teve roubo aqui? Não, aqui nunca teve. E o cara do marketing comprou um computador, um tablet, um celular, sei lá, dependendo da empresa, ele compra do centro de custo dele e nem avisa o cara da TI, nem avisa. Ou tem o histórico não, né? Tem a planilha de entrada e saída de equipamento, me faltou o nome agora. Nossa, eu falei agora sobre isso aí, o inventário da farmacêutica que fazia o inventário no Excel. Perdeu a planilha de Excel, corrompeu o arquivo. Enfim, são histórias, né? Casos. Mas, enfim, dando sequência aqui, prioridade de execução do projeto. O projeto tem etapas, você vai alinhar com a tua empresa. O que que é prioridade? Por exemplo, essa empresa que me convidou para dar essa consultoria, qual que seria o certo? Eu sentar lá com o pessoal, pegar o histórico. É uma empresa muito grande, então essa preparação desse material ia demorar um certo tempo. Só que eles têm 30 mil, vou arredondar, 30 mil profissionais na rua. Então, qual que é a prioridade? É o pessoal na rua. Eu vou começar meio que de trás para frente. Paciência, mas a prioridade é parar de fazer essas pessoas se colocarem em situação de vulnerabilidade na rua, com um notebook e um celular na mão. Então, você vai começar a entender essas prioridades. É necessidade, a gente tem que dançar conforme a música. Denner, eu preciso que você me ajude com o pessoal externo. Eu vou falar, não, tem que ser por aqui e pronto. Não, é sua demanda? Eu só vou explicar qual é o processo certo, tem a ordem certa. Se você fizer um bolo e você não seguir a sequência de ingredientes, vai dar ruim no bolo, vai ficar ruim, não vai ficar bom. Então tem uma ordem certa para você, a hora que coloca a farinha, o fermento, a hora de bater, a hora de untar a forma. Fiz a massa, coloquei na forma e agora eu vou untar. Vai ficar bom? Não. Primeiro é untar a forma, depois você põe os ovos, a farinha, sabe? Tem a ordem certa. Eu vou deixar claro para eles, a ordem certa é essa. A tua demanda é essa, eu vou ajudar. Mas em algum momento a gente vai ter que voltar lá do início para fazer o que tem que ser feito, tudo bem? É isso que eu vou falar. Mas tem que entender as prioridades do projeto, tudo bem? Disponibilidade de recurso financeiro. É aquilo que eu falei inicialmente. Às vezes a empresa vai entender que é importante, mas não está provisionado esse orçamento, no orçamento ou implementação de um projeto. Pode ser que tenha, sabe como que é fácil de aprovar? Quando depois que tem roubo. Aí aprova na hora. Se não tiver e for um projeto preventivo, muito provavelmente vai virar o ano. Aí eles jogam no orçamento lá no final do ano para o ano seguinte. Mas precisa entender a disponibilidade de recurso financeiro. Agora, posso falar, um treinamento, sabe, para uma empresa, uma palestra, só para começar a ensinar e colocar a sementinha dentro da cabeça das pessoas que está se expondo lá de fora, que não tem nada estruturado. Poxa, se você treinar só o pessoal da portaria da tua empresa, já muda completamente.
Eu tenho ter certeza, essa moça que eu fiz a live, a Marina, ela fala: "Denner, imagina eu com essa minha carinha angelical, com um monte de", ela conta, assiste o vídeo lá, com um monte de caixa, já hackeei o crachá da pessoa que postou no LinkedIn, já copiei, coloco o crachá por cima das caixas, faço uma cara de sofrência: "Ai, você abre para mim, por favor?". O porteiro, deixa eu olhar aqui para a câmera aqui, o porteiro ele abre na hora, na hora. E ele não pode fazer isso, ele faz. Ele abre. Se ele, principalmente se ele vê uma mulher, e ela fala: "Eu coloco um monte de caixa vazia, finjo que tá tudo pesado, encho, segura um monte de sacola, passa arquivo. Você abre para mim, por favor?". Ele abre, ele abre, ele abre. E o porteiro da tua empresa não está preparado para isso. Não tá. Então, assim, não tem orçamento, que entra também na questão da prioridade, né? Não tem orçamento para implementar, pagar uma consultoria, enfim, para comprar as travas para todos os computadores, mas eu tenho certeza que um treinamento você pode dar para o seu time comercial, para o pessoal interno, de repente, para os gerentes, para eles se tornarem os multiplicadores, enfim, tem, tá? Nível